Eu passei 3 dias nesse hospital que era em Angra, porque aparentemente eu só estava passeando com a minha avó em Angra. Né? Por isso que eu não conhecia nada, não conhecia o hospital. Então foi tudo muito rápido, foi uma turbulência. Aí quando eles confirmaram que era meningite? Eu fiquei internada mais 3 dias, e depois desses 3 dias eu precisei fazer uma transferência para um hospital com mais recursos, que foi o Hospital Pedro Ernesto, onde começou de verdade toda a minha luta. Eu cheguei no Pedro Ernesto, eu estava em coma, passei mais 22 dias em coma. Quando eu acordei, já não conseguia mais falar, eu sentia meu corpo 100% paralisado, não conseguia mover nada. Então foi para mim um choque muito forte, porque aparentemente 24 horas atrás, porque quando a gente entra em coma, é como se tivesse passado só um dia. Perde a noção, dormindo, mas na verdade já tinham passado 22 dias. Então eu acreditava que era só uma dor de cabeça, era uma coisa muito rápida. E quando eu acordo, já não consigo mais me mover, não consigo falar, não consigo, porque eu passei muito tempo entubada, então não conseguia usar a minha voz. Eu passei uma semana muda, mas foi uma semana que eu tirei a lição do silêncio, muito poderosa. Muito difícil a gente lidar com o silêncio, porque o silêncio a gente tem os pensamentos do tipo: Deus não fala mais comigo, Deus não quer mais me ouvir, Deus não quer mais falar, Deus me abandonou, Deus não está me escutando. Mas muito pelo contrário, Deus também age no silêncio. E o silêncio é uma ferramenta muito poderosa de oração. E com apenas 10 anos eu tive essa mentalidade. Tão importante que quando eu voltei a falar, eu não queria me desesperar, eu não queria me perguntar o que estava acontecendo. Eu só queria realmente seguir os planos de Deus, porque ainda em coma, eu tive um contato espiritual com o Senhor, eu tive um abraço espiritual. Então, quando eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. Porque quando Deus entra no nosso coração, é automático que a gente se torne outra pessoa. É impossível Deus tocar em você e você ser a mesma pessoa. É impossível. E como é que foi essa experiência? De fato, é muito difícil explicar. Claro que eu não consegui ver com os meus olhos, porque a gente não tem essa capacidade. Mas eu tinha muito forte que eu fui abraçada naquele coma por Jesus. Né? Como se ele tivesse me colocado no colo, porque eu acordei outra pessoa, então não tem outra explicação senão isso. Né? E mesmo que eu tivesse muitas dúvidas de como é que ia ser minha vida, com todas aquelas turbulências que estavam acontecendo, mesmo que eu tivesse essas dúvidas, eu estava mais firme, porque eu sabia que Deus estava comigo. E tem até uma passagem, né? Mesmo se a gente estiver no vale da morte, sim, Deus está conosco, e isso basta. Então eu tinha essa mentalidade, eu falava muito sobre Jesus, mas não demorou muito para que eu realmente recebesse a notícia mais desafiadora da minha vida, que veio de minha mãe, falando: filha, você vai precisar amputar seus 4 membros. Porque a meningite já tinha afetado 90% da minha pele do corpo. Ou seja, a meningite, a bactéria já tinha afetado muito mais. Então, a gente precisava fazer as amputações para que não chegasse no meu coração. Uma dúvida. A bactéria da meningite, ela come, é isso? É, exatamente. É como se, metaforicamente falando, é isso. E eu, como era muito criança, a minha mãe explicou exatamente dessa forma, que é como se fosse um bichinho, né? Vai ali pegando as partes, né? Se alimentando daquelas partes, aí chega um momento que a gente não tem mais músculo ali, né? Então a gente precisa amputar, porque não tem mais vida, não tem mais funcionalidade. Então foi isso que aconteceu. E a gente precisava fazer isso quanto mais rápido possível, porque as chances de chegar no coração, de afetar a parte do cérebro era muito rápida também, né? Eram grandes essas chances. Então, a gente fez o processo de amputação. Mas, ainda assim, foram feitas uma de cada vez. Porque, como o meu caso era muito grave, com certeza, se fosse tudo de uma vez, eu não teria resistido. O meu caso era de apenas 1% de chance para sobreviver. Era muito mais fácil a pessoa olhar para mim e dizer: não tem mais solução. Não tem mais jeito. Tanto que tiveram pessoas que diziam e acreditavam que eu não ia sobreviver. Mas Deus, ele nos diz fortemente, todos os dias, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não escute, para Ele tudo tem solução. Para Ele nada é impossível. E se para Ele nada é impossível, para nós também não vai ser. Porque Ele está no controle da nossa vida. Mas a gente precisa acreditar nisso, né? Porque a gente acaba, como por exemplo, os médicos dizem que a medicação foi muito forte, a equipe médica foi muito forte, mas, sobretudo, a minha fé, porque tinha dias que nem os médicos sabiam mais o que fazer para fazer eu voltar. Às vezes eles diziam: não, podem vir os pais, pode se despedir, né? Pode vir, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas tinha um coração pulsando, tinha algo pulsando dentro de mim. E não era só o coração, mas era a fé. Sim. E é essa fé que me fez voltar, essa fé em Deus, né? Então a gente precisa estar trabalhando isso, porque a nossa alma
que fortalece o nosso corpo. Sim. E eu perdi braços, eu perdi pernas, eu perdi audição também. Depois da perda dos membros, eu peguei uma infecção generalizada, resultou na perda auditiva. Eu sou surda bilateral profunda. Se eu tirar o meu implante, eu não escuto absolutamente nada. Dos dois, profunda. Você usa um aparelho. O implante, eu fiz uma cirurgia em 2019, que é uma ferramenta que me possibilita ouvir. Mas claro que não recupera, né, a minha audição. Mas é a gente chegar ao lado positivo daquilo que a gente não pode mudar. Eu fiquei 1 ano e 2 meses internada no hospital. Mas foram 1 ano e 2 meses, não só de sofrimento, mas de uma ressignificação. Eu não olhava o meu histórico como um sofrimento, mas como uma dor que eu não poderia mudar, mas algo que eu poderia fazer além disso. Porque existem algumas dores que a gente pode decidir se vamos sofrer ou não por elas. Ou melhor, uma frase muito conhecida: a dor inevitável, o sofrimento opcional. Então, já tinha isso em mente. Eu não vou sofrer por aquilo que eu não posso mudar. Eu vou deixar no controle de Deus. O que eu puder fazer, eu faço. O que eu não puder fazer, eu entrego para Jesus. E muitas situações da nossa vida não fluem positivamente porque a gente quer estar no controle de tudo, daquilo, né, que só Deus pode estar. Jéssica, uma história muito nova para ter essa... É porque eu acredito que quando a gente entrega a nossa vida... de ressignificar desse jeito aí, tudo estava acontecendo, né? Sim. Quando a gente se entrega, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para a gente sobreviver. E às vezes a gente fica esperando algo muito extraordinário, algo muito do externo. Mas na verdade Deus às vezes manda uma sabedoria, uma autoridade. A gente precisa saber receber. E eu acho que, para mim, tenho certeza, que o que Deus me mandou naquele momento para poder sair daquele estado que eu estava, né, foi a sabedoria divina, porque não foi minha. Se fosse pela minha capacidade, com certeza eu não teria essa sabedoria, mas foi do alto que veio sobre mim, que agiu sobre mim, né? Amém. E a família fez uma corrente de oração? E com certeza, todo mundo. Isso é o mais poderoso, né? Porque, claro que a gente não quer sofrer, que a gente não deseja o sofrimento para ninguém, mas o deserto e a tempestade é um ambiente perfeito para que a gente possa experimentar Deus de uma forma que a gente não vai conseguir experimentar no estado de conforto, no ambiente de conforto. E eu não estava ali só transformando a minha vida a partir da dor, mas eu estava transformando a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Tinham profissionais que se preparavam emocionalmente para ir cuidar de mim, porque era realmente um caso mais grave do hospital. Então, todo mundo se preparava emocionalmente para cuidar de mim, para que essa emoção desconfortável não passasse para mim, mas que seja uma emoção de força, para me dar força. E eles diziam: Jéssica, é você que está me dando força. É você que está me ensinando, é você que está falando de fé. Eu recebia as pessoas para fazer oração e eu começava a orar junto. Eu amava falar de Jesus no hospital, porque eu acreditava que ali era o momento perfeito para falar sobre Jesus. Porque é muito fácil você chegar para alguém e falar sobre Jesus quando tudo está dando certo. E quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver fora do seu controle, será que a gente vai falar da mesma forma sobre Jesus? Então a gente precisa amar a Deus no sofrimento. Então, quando a gente aprende a amar a Deus no sofrimento, a gente ensina o outro a amar a Deus sobre todos os momentos. Então, foi muito forte essa troca, porque eu tive uma corrente de oração muito poderosa, muitas pessoas se uniram, gente que não era próxima a mim começaram a se tornar mais próxima, porque todo aquele momento nos uniu. O casamento dos meus pais hoje são outros, são mais fortalecidos, a gente se mantém forte na família, porque estávamos ali, esquecendo o nosso problema fora do hospital, porque tinha aquele, então a gente focava ali. Meu pai chegava no hospital e a gente tentava conversar uma brincadeira para tentar distrair todo momento. Minha mãe também, então a gente desbloqueava, né? A gente silenciava todos os barulhos do mundo. Sim. E focava no que Deus queria falar para a gente. Jéssica, e você passou quanto tempo no hospital? Passei 1 ano e 2 meses internada. 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses. Porque realmente a meningite precisou ser tratada com muita delicadeza. A gente precisou há um tempo ficar esperando paralisar a bactéria. Foram feitas amputações. E cada amputação que eu fazia, às vezes eu voltava para o coma, né? Porque eu ficava muito fraca. E teve uma vez que eu também consegui sair da CTI, mas peguei uma infecção na CTI, voltei de novo, peguei infecção no isolamento, né? Precisei voltar
para a CTI. Então, foi todo um processo. A gente precisou ter muita paciência, né? E isso é a paz de verdade, né? Porque às vezes a gente acha que a paz é estar no momento de conforto, é estar no lazer. E embora isso seja muito legal, a gente precisa também, mas não é o principal. A paz é quando você sabe que está passando pelas aflições, passando pela tempestade, mas ainda assim você está confiante num Deus que está no controle de todas as coisas, né? Porque maior que a nossa dor é o Deus que cuida de nós. Sem dúvida, sem dúvida. Jéssica, eu tenho tanta coisa para a gente conversar, mas eu tenho que liberar a Jéssica já aqui, pessoal, que ela vai para Piripiri. Nós estamos gravando aqui no dia 13, né, hoje? 13 de fevereiro, né? E daqui a pouco a Jéssica vai com a mãe dela para Piripiri. Então tem que liberar já, né, Jéssica? Logo veio a adolescência. E aí um adolescente passar por essa situação, né? Que aí vem a questão da vaidade, né? De repente começa a surgir o interesse, né? Pelos meninos e tal. Exato. Natural, um processo natural, né? Exato. E aí você difícil. Você se vê desse jeito, porque você é uma menina bonita, né? Obrigada. Muito bonita, né? E o seu interior, como você colocou, né? Ele exala essa beleza. Mas aí a gente sabe que a adolescência não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é mesmo. Tanto que, para você ter ideia, no primeiro passeio que eu tive após a minha alta, depois de 1 ano e 2 meses, a minha mãe me perguntou: o que você quer fazer, né? E eu amo shopping. Aí eu falei: não, gente, eu quero ir no shopping. Fui pro shopping. E aí, assim que a gente estava indo embora, foi um passeio incrível, mas finalizou de uma forma que eu não esperava, mas que também foi muito importante para a minha maturidade que eu tenho até hoje.